A Era dos Descobrimentos, Grandes Navegações ou Expansão Marítima são os nomes dados ao período da história que decorreu entre o século XV e o início do século XVI, no qual portugueses, espanhóis e posteriormente mais tarde alguns países europeus exploravam intensivamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio. Nessa época, todos acreditavam que a Terra era plana e que existia somente a África, a Europa e a Ásia. Mas tudo mudou através do reaquecimento no comércio no final da Idade Média, trazendo uma série de transformações na economia e na sociedade. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar diversas coisas para o consumo e conservação de alimentos. Os árabes eram a principal fonte de mercadoria, no qual traziam os produtos pelo mar Mediterrâneo para o povo de Veneza e Gênova distribuírem pela Europa. Com essas duas cidades italianas na administração do comércio mediterrâneo, os preços ficavam muito altos. A economia de Portugal dependia desse comércio e, com isso, era muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, o Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem do Mediterrâneo, proibindo o acesso à Índia e à China. Perante essa situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota diferente para o Oriente. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é composto pelo Oceano Atlântico e fica próximo do continente africano. Além disso, Portugal passou a apropriar-se do conhecimento de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos foram apropriadas pelos portugueses, sendo elas a balistilha, a bússola, a ampulheta, o astrolábio, o quadrante e as velas. Aprenderam a elaborar cartas náuticas e utilizar técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram uma grande invenção portuguesa, sendo ideais para as navegações. Pequenas, leves e ágeis eram compostas por velas triangulares que davam a possibilidade de navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Durante o século XIV, Portugal contornou o sul da África. Nessas explorações, os portugueses conquistaram vários pontos na costa ocidental da África. Essas conquistas garantiram a comercialização de sal, arroz, malagueta, noz de cola, tecido de algodão, marfim, ouro, cobre, ferro e escravos. No ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar nas Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Tempo depois, outra navegação foi organizada. O comandante Pedro Álvares Cabral tinha o objetivo de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais durante a viagem. Cabral ordenou que as embarcações fizessem uma rota mais ao sudoeste. Porém, com o grande desvio da frota, atravessaram o Atlântico e encontraram novas terras no meio do caminho. No ano de 1500, no dia 21 de abril, avistaram sinais de aproximação de terra. E no dia 22 enviaram os homens para ela. E foi aí que ocorreram os primeiros contatos entre portugueses e indígenas. Mais tarde, essas terras foram chamadas Ilha de Vera Cruz, depois passou a ser Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil. Por fim, as grandes navegações conduziram uma série de mudanças no mundo, iniciando com o surgimento de grandes pensadores e inúmeras descobertas científicas. A Europa iniciou sua passagem para a Idade Moderna e deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da moeda, garantindo o mercantilismo, que é o acúmulo de metais preciosos, e práticas econômicas que fizeram a transição do feudalismo para o capitalismo.